Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Eu assisti esse vídeo na internet, eu achei muito interessante, eu fiz questão de trazer aqui para vocês, pra gente bater um papo, eu vou dar a minha opinião. É um assunto bastante polêmico, mas eu queria trocar uma ideia com vocês aí sobre algumas coisas que eu concordo, outras coisas já não concordo tanto, mesmo porque eu sou psicólogo, especializado em terapia cognitivo comportamental e neuropsicologia, trabalho também com crianças e não achei muito ético da fala da pastora. Nem sei se é pastora, creio eu que deve ser. Mas enfim, vem o vídeo e vocês vão tirar suas próprias conclusões. Sei que muita gente vai ficar a favor, outros vão ficar contra. Como é um assunto muito polêmico, polêmico é aquela coisa que eu sempre digo. Todos têm razão e ninguém tem razão. Porque cada um, é lógico, vai puxar a sardinha pro seu lado. Com todo respeito, gente, aproveitando aqui o gancho, se tem alguma psicóloga, sua área, mas eu te digo, na minha casa a psicologia é negativa. A mulher tá brava, por algum motivo. Bom, pessoal, como eu falei, esse é um assunto bastante polêmico e dá para gravar vários vídeos falando sobre isso. Primeiramente, é natural você colocar a culpa nos outros e não se responsabilizar pelos seus erros. A grande questão é, a maioria das pessoas não planeja ter filhos. Simplesmente tem filhos, mas não sabem da responsabilidade que é criar um filho. E o mundo da correria, o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, às vezes tem outro irmão, enfim, tem outras obrigações e o filho acaba ficando em segundo plano. Isso é a maioria, não vem me dizer que você tem tempo para o seu filho o tempo todo, que não tem. E isso acaba gerando uma série de conflitos, uma série de problemas que eu vou discutir com vocês. Só para contextualizar aí, então, o que ela fala que eu não concordo, psicologia negativa, psicologia tem embasamento científico. Aquilo que ele fala para você, ele não tirou dos cotovelos, ele estudou 5 anos ou mais para falar aquilo para você. Ele tem estrutura, ele tem estudo para te conduzir na questão do problema. Mas enfim, vamos continuar o vídeo. Tem não, tem frustração. E quando se esquece, eu falo, meu filho, quem manda aqui? Papai e mamãe. Muito bem. E aí na fala dela, ela tá falando sobre a educação do filho dela. Ela fala que na casa dela tem não, que ela fala não pra criança. Isso eu concordo. A maioria dos problemas com relação às crianças é que a mãe ou o pai não sabe falar não pra criança. E aí isso acaba sendo um grande problema posterior na educação, no desenvolvimento da criança, porque ela tem que aprender o não. Se você sempre dizer sim para a criança em tudo que ela quiser, lá na frente o mundo vai dizer não para ela e ela não vai aceitar. Um fora que ele leva de uma futura pretendente, um não de um possível emprego, enfim, são várias situações na vida que ele vai receber um não, ele não vai saber lidar com esse não. Então ele vai ficar frustrado, ele vai ficar chateado, muitas vezes ele vai ficar irado, vai ficar com raiva, justamente porque ele não recebeu esse não, ele não foi educado, não conseguir tudo aquilo que ele quer. Porém, tem uma forma de você dizer não. Você não pode dizer de uma forma grosseira e estúpida e, como a própria pastora diz, gerar frustração. Gerar frustração, aí você está simplesmente trocando 6 por meia dúzia. Você vai ensinar a criança que o não é necessário, mas também vai ensinar a criança que a frustração é comum, é normal. E não é. Você vai gerar outras questões na criança, como ansiedade, medo, problemas com autoestima, que talvez serão até piores do que o não. E quando se esquece, eu falo, meu filho, quem manda aqui? Papai e mamãe. Muito bem. Para começar, quando você chega ao ponto de negociar com seu filho, é porque você não educou de forma correta. Pessoal, não tem como. Filhos nada mais são que o espelho dos pais. O ambiente familiar, os pais, são os primeiros contatos que a criança tem. Quando ela está engateando, está começando a falar as primeiras palavras, quando ela está começando a verbalizar, a ter alguns tipos de ações e sensações e sentimentos, ela não está na rua aprendendo com os outros, ela está aprendendo com os pais. Logo, se os pais brigam, se os pais discutem, se os pais falam palavrão, se os pais têm atitudes questionáveis, o filho tá lá escutando, tá lá aprendendo. E aí quando você não dá atenção devida, é lógico que ele vai procurar atenção na rua. E aí não adianta você falar que a culpa não é sua. Você é daquele pai ou mãe que leva o filho na escola e depois busca e depois pergunta: filho, como foi na escola? Tá tudo bem?
Tá acontecendo alguma coisa? Você tá gostando de alguém? Você tá sendo incomodado por alguma coisa? Tem alguma coisa que te frustra, alguma coisa que te incomoda? Aqui em casa tá tudo bem pra você? Dificilmente os pais acompanham a vida dos seus filhos. Eu tenho certeza que a grande maioria, o filho quando chega lá, pai, me ajuda a fazer esse dever, agora eu não posso, eu tenho que trabalhar. Mãe, me ajuda a fazer esse dever então? Mãe, eu quero conversar, arrumei uma namoradinha lá na escola, mas ela não gosta de mim, depois a gente conversa porque eu tô ocupada, tô arrumando casa, vou ter que sair. Se o filho não tem atenção dos pais dentro de casa, aí sim ele vai procurar atenção na rua. E aí, na rua, ele pode aprender coisas boas ou coisas ruins. Foge do seu controle, não tem como você controlar. Há coisas que meu filho pode escolher. A cor da roupa pode escolher agora. Vai pro banho! Não vou fazer dinâmica pro meu filho entrar no banho, ele vai entrar porque é uma ordem. E aí, nesse ponto, ela fala, há coisas que meu filho pode escolher. Ou seja, na casa dela, quem escolhe tudo é o pai ou a mãe. Aí eu pergunto a vocês, essa criança ela vai ter autonomia na vida quando? E hoje a gente passa por um grande problema. As crianças de hoje em dia não têm autonomia, não sabem, não conseguem tomar iniciativa por nada. Você leva o seu filho aí de 17, 18 anos para fazer prova do Enem, você tem quase que levar ele dentro da sala, sentar e esperar ele começar a prova para você ir embora. De tanta ansiedade, de tanto medo por não saber o que fazer. Justamente por essa questão. Você não dar autonomia para o seu filho. E aí você não pode confundir a questão de ter respeito com ter medo. São coisas totalmente diferentes. Quando chega ao ponto de você ser autoritário, de você querer impor as coisas para o seu filho, é porque algo não vem certo. Não é de agora, é de tempos atrás. Ou você acha que o seu filho ele saiu hoje para ir para a escola bonzinho, um santinho e voltou um diabinho de uma hora para outra. Você acha que isso aconteceu de uma hora para outra? Não foi. Isso é um processo. É por isso que a criação do filho tem que ser desde o início. E você tem que aprender a se responsabilizar pelas coisas também. Para de ficar colocando a culpa no mundo. Se o seu filho teve um problema lá na escola e o diretor chama você, você coloca a culpa no diretor, você coloca a culpa nos coleguinhas, você coloca a culpa em todo mundo, mas não coloca a culpa no seu filho e em você. Você não assume a sua responsabilidade. E esse discurso é muito perigoso, porque de certa forma você está criando pessoas alienáveis. Eu quis trazer esse vídeo para discutir com vocês justamente porque esse discurso é muito perigoso. Primeiro que ela está colocando a religião acima de tudo e denegrindo a imagem da psicologia. Não estou dizendo que a religião é uma coisa ruim, é lógico que não. A religião tem o seu espaço quando ela não é usada como controle. E na maioria das igrejas, infelizmente, a religião é usada como controle. Então isso é muito perigoso. A religião tem seu espaço, a religião é muito importante, sim, mas que não seja como forma de controle. E, infelizmente, o que mais a gente vê aí nesses pastores, principalmente nas igrejas evangélicas, não falo que a igreja católica também tem, mas que, infelizmente, muitas igrejas aí usam o discurso religioso, essas frases prontas, para conseguir mais clientes, vamos dizer assim, para sua igreja, tem. E muito. E isso é muito perigoso. E aí, no caso dela, ela poderia estar pensando o seguinte: não mande seus filhos para os psicólogos. Os psicólogos vão encher sua cabeça, vão falar que o problema é da mãe, o problema é da família, tem que aquela coisa toda. Não, mandem para a igreja. Para a igreja as coisas se resolvem. É mais ou menos isso que eu estou entendendo. Escova os dentes! Meu marido está aqui. É verdade ou é mentira? Porque é ordem. Não venha me dizer que você negocia com teu filho pela saúde mental porque você tem preguiça. Porque você sabe que você já perdeu o controle. E se o seu filho não se submete a você... Pois é, aí ela foi meio incoerente. Você tem preguiça, você sabe que você já perdeu o controle... E aí você tem que negociar o seu filho. Porque quando você vai no psicólogo, o psicólogo te auxilia a você negociar com ele. Se ele não quer comer algo, você vai negociar ele para comer. Aí ela fala, não, você tem que mandar. Só que você, quando você chega ao ponto de mandar o seu filho a comer alguma coisa e ele não querer comer, o problema não tá naquele dia. Ou foi só naquele dia que ele não quis comer, nos outros dias tudo foi uma maravilha. Não é assim que funciona, gente. Isso é um processo, como eu disse. Por várias outras situações, você mandou ele comer, ele não quis comer e você deixou pra lá. Aí um dia, de uma hora pra outra, eu vou mandar no meu filho, vou mandar ele comer, você é autoritário. Vocês acham que assim vai resolver? Os nossos filhos têm que ser influenciados
influenciados por nós em uma cultura de obediência. Todo mundo batendo palma é o que eu falo para vocês. É um discurso muito mais para fidelizar fiéis do que para educar. Quero trazer outros vídeos para vocês aqui falando mais sobre esse assunto, mas o intuito hoje é só fazer um react sobre esse vídeo, mas depois eu vou gravar outros vídeos conversando com vocês mais um pouco sobre isso. Mas quando ela fala isso de obediência, tem um sentido mais de religião, um sentido mais de fidelizar ali o fiel na igreja. Volto a dizer que não estou criticando religião, a religião é importante sim, eu só não sou a favor ao controle, porque convenhamos, eu já vi pessoas aí, já vi pastores aí vendendo até lote no céu, vendendo sopro, o ar, pessoas soprando balão. Enfim, eles são terríveis. Mas, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, inscreve no canal, dê um like nesse vídeo, comentem aí nos comentários o que vocês acham. Eu sei que é um assunto polêmico, dá para gravar vários vídeos a gente debatendo, discutindo um pouco sobre isso. Mas espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.